Amanhã, 14 de março, faz 2 anos que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados na região central do Rio de Janeiro. Às vésperas do crime, essa semana, a Justiça do Rio aceitou o pedido do Ministério Público Estadual para que os acusados do crime, presos há 1 ano, fossem levados a júri popular. O policial reformado Rony Lessa teria feito os disparos que mataram Marielle e Anderson, enquanto o ex-policial militar Elcio de Queiroz dirigiu o carro usado na execução. A Justiça ainda não definiu a data desse júri popular. No entanto, nesses 2 anos de investigações, 2 perguntas continuam sem respostas. Quem mandou matar a Marielle e por quê? É sobre o desenrolar do caso e o legado da vereadora negra, lésbica, moradora da favela da Maré, no Rio de Janeiro. É sobre isso a nossa conversa aqui no estúdio hoje. Recebemos a advogada e doutora em Direito, Aline Andrade Silva, e a advogada e defensora de direitos humanos, Sheila de Carvalho. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Olha só, de acordo com informações do Atlas da Violência de 2019, cerca de 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Ainda em relação a gênero, 66% de todas as mulheres assassinadas no país são negras. O assassinato da Marielle Franco é também reflexo de como a vida da mulher negra é vulnerável na nossa sociedade hoje. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso pra gente. Quem começamos, Aline? Eu posso começar. Eu queria agradecer a presença, dizer que para nós esse 14 de março é um marco, infelizmente um marco da tragédia que tem sido, né, a violência e o homicídio nas nossas comunidades negras, o genocídio da juventude negra, mas também a Marielle encerra um outro projeto que é um projeto de esperança, um projeto de defesa de direitos que é muito caro para nós mulheres negras. Eu acho que sim, a morte da Marielle é um reflexo dessa violência, né, dos corpos negros terem sido entendidos sempre como descartáveis desde a escravidão. Isso foi uma coisa que não foi resolvida ainda com esse período democrático. Agora a gente está vivendo um regime que eu acredito que a gente já não pode mais chamar de um Estado democrático de direito, mas eu acho que a morte da Marielle é diferente. Porque nós fomos levadas a acreditar que a educação, que as ações afirmativas, a presença em espaços de poder ia nos dar outras possibilidades e outras oportunidades. Então a Marielle, ela representava um projeto político de ascensão, de democratização dos espaços de poder. E aí eu acho que a morte dela foi a tentativa de nos dar um recado de retrocesso, que obviamente é um recado, né, que nós não vamos ouvir. Nós estamos aí processando o luto, mas também a luta a partir da morte de Marielle. Sim, isso é muito sintomático, né? Acreditar que se algo como isso que acontece com uma vereadora, por sua cor, por sua origem, por sua orientação sexual, por seus posicionamentos políticos, a gente não tem nem dimensão de qual das representatividades de Marielle foi a responsável, de fato, pela sua morte, provavelmente um conjunto e a soma de todos. Que resposta a gente vai dar para os nossos jovens que estão morrendo todos os dias na periferia, né? Esse programa tem 1 hora de duração, a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Ao fim de assistir esse programa, pelo menos 2 já vão ter sido mortos, né? E essa violência sistêmica que a gente vê em todos os espaços, do qual a gente ainda não recebe resposta sobre isso, né? Quando a gente fala genocídio negro, é por conta da existência de um projeto político voltado para a eliminação desse grupo social, né? São jovens negros que estão morrendo, são as pessoas negras que estão morrendo. Você trouxe o feminicídio, que é um dado muito interessante, né? Enquanto o número de mortes de mulheres mulheres brancas reduziu, o número de mulheres negras aumentou, né? Quando a gente vê o que é hoje o cenário que vive o estado do Rio de Janeiro, que é o estado da Marielle, o aumento do número de mortes pela polícia, né? Chegou em 2019 a 1.819 pessoas mortas pela polícia. Isso sem contar aqueles que estão em status de desaparecimento forçado, né? Como estava por muito tempo, várias pessoas, várias histórias que ficaram aí sem respostas efetivas, né? Sim. O próprio Amarildo, né? Onde está o Amarildo? Então, uma pergunta que a gente sempre faz, era uma pergunta que a Marielle fazia ao final de todas as suas falas: quantas pessoas terão que morrer até que essa guerra acabe, né? Então a gente está aqui porque a gente acredita em respostas, a gente quer respostas, a gente precisa de respostas. E a gente precisa pôr um fim nesse processo de genocídio contra os nossos jovens. Aline, você questionou, inclusive, a democracia que a gente tem hoje. A falta de respostas sobre a morte de Marielle
deixa ainda mais frágil essa democracia que a gente tem hoje, né? Olha, eu acho que sim. De fato, para nós, mulheres e homens negros, a gente infelizmente, a nossa realidade é de uma omissão do Estado na apuração dos nossos crimes e no julgamento dos nossos crimes. Mas eu acho que a gente vê uma escalada dessa violência, inclusive na linguagem, né, na disputa de narrativas. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, do mesmo estado, da mesma cidade de Marielle, e a gente assistiu nas eleições, que seriam a festa da democracia, que a gente podia conviver, onde a gente sempre conviveu com vários discursos, com a direita e com a esquerda. A gente viu, por exemplo, o governador eleito, que hoje é eleito, né, na época era candidato, participar de um ato onde era quebrada a placa com o nome de Marielle. Então, é uma naturalização da violência e um incentivo a essa violência num discurso político. Eu não estou falando da gente decidir quais são os rumos da economia, se a gente quer um Estado maior ou um Estado menor, que é uma coisa completamente tranquila. Nós estamos falando de líderes de um Estado democrático de direito, onde nós pactuamos uma Constituição que fala que a vida é o seu valor maior, fazendo defesa dessas violências e estando muito confortáveis em não se solidarizar com essa morte. Então, eu acho que é um novo momento e eu não acho que a gente pode chamar o que a gente está vivendo hoje com as nossas representações de uma democracia. Você falou, inclusive, em divisor de águas, a morte de Marielle. Desde lá, você acha que a nossa situação piorou muito? Eu acho que piorou bastante. Eu acho que, do ponto de vista do número de mortos, ela não é tão diferente, mas é isso, a gente tem esse conforto, as pessoas estão muito confortáveis com a violência. Nós temos uma ascensão de uma ultradireita que tem estimulado a violência enquanto política de Estado, porque antes você podia dizer o Estado não tem estrutura, o Estado não consegue, tem a violência, tem a pobreza. É diferente da gente ter uma narrativa de perseguição aos defensores dos direitos humanos e de estímulo à violência, que não se solidariza com essas mortes. Então, eu acredito que a gente piorou sim, mas que nós tivemos alguns sinais de que essa violência viria. E nós, do Movimento Negro, estamos alertando a sociedade sobre o que significa esse genocídio da juventude negra e dos corpos negros faz um tempo. Acho que começamos a ser ouvidos, mas ainda não temos visto mudanças efetivas. Vocês levaram essas denúncias para a OEA e para a ONU? Sim, a Coalizão Negra por Direitos levou essa semana, entre a semana passada e essa semana, uma denúncia internacional tanto para a OEA quanto para a ONU, né? Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente denunciou esse processo de genocídio negro em curso, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Por se concentrarem ao maior número de mortes pela polícia, mas a gente vê que essa é uma violência sistêmica que está em todos os estados da federação e as respostas não têm sido efetivas, né? Quando a Aline fala da importância dos discursos permissivos dos governantes, das autoridades, esse foi um dos pontos que a gente denunciou perante esses organismos internacionais, porque eles não só são tolerantes, como muitas vezes eles instigam. Como eles passam a mão quando a polícia faz isso, né? Eles falam que foi uma situação de legítima defesa, ou do policial ou da comunidade, conceitos que são completamente não apropriados para a situação que a gente está falando, não cabem essas excludentes de licitude, né? Como dizem os advogados, para esse cenário de morte sistêmica realizada pela polícia, né? Eles incentivam a violência, eles promovem a violência nos seus discursos, cada vez mais forte. Não sou eu, não é o Movimento Negro, especialmente, que está falando que a gente está em situação de guerra, né? O próprio governador Witzel, quando ele anunciou os novos protocolos de segurança, ele fez referência à Segunda Guerra Mundial, desculpa. E a gente vê que não é só uma questão do discurso, é o discurso que eles também conseguem colocar na ação prática, né? Então a gente denunciou isso perante a Comissão Interamericana, denunciamos isso hoje também na Coalizão Negra em Genebra, na sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, esse cenário de violência sistêmica que a gente está vivendo no Brasil, e cobramos uma resposta
resposta efetiva do Estado para a promoção de políticas públicas e redução desses homicídios contra a população negra, né? E a devida investigação, uma análise dos procedimentos operacionais da polícia com base nos parâmetros internacionais de direitos humanos, a gente quer fazer com que as normas existentes também valham para a nossa realidade. Sim. Aline, nesse sentido que você fala que as denúncias estão sendo ouvidas, você vê aqui no Brasil essas denúncias ecoarem? Você acha que existe existe uma forte reação após o assassinato de Marielle de lideranças negras sendo alçadas também? Olha, eu acho que, bom, o movimento negro veio de uma crescente de criação dessas lideranças negras, mas eu acho que a morte da Marielle nos apresentou uma novidade. É a primeira vez que a gente tem uma comoção nacional pela morte de uma jovem negra. E aí a gente teve uma comoção dos defensores de direitos humanos, mais de um aspecto de esquerda. A gente sabe que ela virou um inimigo dessa que se diz ultradireita agora do país, que foi, inclusive, bastante votada. Mas falta muito ainda, porque a gente tem a gente vive num país muito violento, acho que a gente não se dá conta disso. A gente tem jornais ao meio-dia falando sobre o homicídio, as pessoas almoçam assistindo, estimulando morte, estimulando prisão, contrário aos direitos humanos, as pessoas almoçam assistindo isso. Então, acho que a violência está muito naturalizada no Brasil. Um discurso gravíssimo, como eu já disse, de direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que as pessoas precisem sair das suas situações de conforto. Você não consegue mais ficar... você não consegue mais silenciar o estado de coisas que nós chegamos. Ou você se posiciona a favor de vidas negras, a favor de um Estado democrático de direito, da defesa dos direitos humanos, ou você se posiciona contrário. E aí eu acho que isso faz com que também a gente consiga criar no nosso grupo ferramentas de lidar com a dominação, né? Fazer com que os jovens negros se conscientizem, com que as famílias se conscientizem sobre o estado de coisas que a gente está e que a gente vai precisar no nosso dia a dia, nas nossas ações cotidianas, entender o que esse cenário atual significa, como a gente pode se mobilizar, além dessas grandes denúncias e que as organizações de direitos humanos têm feito, a exemplo da coalizão. Então, para dizer que estamos num cenário pior, sim, mas também estamos no front, nos mobilizando. São efeitos positivos, de fato, né? É esperança, né? É exatamente isso que nos move. De uma certa forma, acolhedor ver que outras mulheres tiveram a coragem de, a partir da morte da Marielle, ir para a disputa desses espaços também. Porque eu acredito que a morte da Marielle, ela tenha sido um recado para o nosso povo também, falando, aqui você não entra, daqui você não passa. E ver essas mulheres por todo o país, né, inspiradas na Marielle Franco, indo em busca desses espaços institucionais também, mostrando, não, aqui eu pertenço, aqui nós pertencemos, aqui é para nós também, causa esperança, né, nos mobiliza para continuar lutando. Vou retomar, inclusive, algo que foi dito na segunda-feira aqui, que eu já repeti uma vez, vou repetir de novo. A gente falando sobre a morte de Marielle, a nossa entrevistada falou que foi uma tragédia que causou uma mudança, mas nem toda mudança precisa ser causada por uma tragédia. Então, assim, a gente precisa pensar realmente na transformação sem que algo tão trágico aconteça. Vocês veem essa transformação acontecendo, então, de fato? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a minha geração, eu já sou fruto de uma mudança que foi uma bandeira do movimento negro, então, e eu acho que isso tudo tá interligado, né? Então, eu fui estudante de ações afirmativas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, consegui acessar a pós-graduação, meu irmão também foi. Então, nós tivemos... fui formada politicamente pelo movimento negro. Então, acho que a minha geração já propiciou uma possibilidade de ingresso na universidade pública, muitas vezes sendo os primeiros da família, não era o meu caso, mas muitos de nós somos os primeiros da família a entrar na universidade pública, a fazer parte de alguns espaços, a exemplo da Marielle, vereadora, mas eu no mestrado, no doutorado, isso não era comum na minha família, eu fazendo viagens internacionais e publicando livros, a gente tem, né? Então, é uma mudança grande em todos os campos, no mercado de trabalho, na literatura, na política, mas ainda é muito pouco
para a quantidade que nós somos E nessa mesmo sociedade. assim, já tem uma reação violenta tudo Bastante. isso. Né? Mesmo sendo pouca a reação, e a gente vê no cenário que estamos vivendo hoje. Tudo isso por conta de uma reação. Vocês acreditam que seja, de fato? Para cada ação tem uma reação, né? Sim. E eu acho que tanto da parte deles quanto da parte nossa. E a nossa reação vai ser tão forte quanto a deles está sendo, né? Então, a gente está no momento de disputa, assim como a gente sempre esteve, né? A gente está falando de um Brasil que teve 350 anos de escravidão. Isso gera impacto até hoje. Se a gente divide a história do Brasil em 4 partes, 3 delas é sustentada em um processo escravagista, né? E uma delas é baseada no se vire, né? Não foram criadas políticas de inclusão, isso só começou a acontecer na década de 90, e isso tem impactos na forma como a gente constrói a sociedade hoje, né? Não é à toa que a gente fala que o racismo é estrutural, que são impactos estruturais que a gente está falando, né? Necessidades estruturais.